Olá, vamos continuar hoje com a nossa série Paratitla Leituras de Direito Romano. Hoje, Paratitla 14. Então já estamos aqui chegando mais ou menos na metade do livro primeiro das Institutas de Justiniano. E tratando das pessoas, que é o tema central do livro primeiro das Institutas de Justiniano, nós já passamos, bastante importante, sobre as pessoas que estão sujeitas ao poder de outrem. Então, nós vimos aquelas que estão sujeitas ao poder de um proprietário e a questão toda da escravidão no direito romano, e vimos também, começamos a ver, ainda vamos terminar, a questão daqueles que são livres, mas estão sujeitos ao pátrio poder de outra pessoa. E daí já falamos em núpcias, já falamos em adoções, e hoje no título 12 das no título 12 das Institutas, então Institutas 1, 12, nós vamos ver por quais modos é extinto o direito potestativo sobre outrem. Então, pressupondo alguém que está sujeito ao poder de uma pessoa, como se extingue esse poder que alguém tem sobre outrem. É esse o tema central aqui do título. É um tema amplo, mas a gente vai ver que aqui, logo no primeiro fragmento, no Principium, já há uma restrição aqui quanto ao âmbito desse tema, porque, na verdade, Justiniano, ou Triboniano, já tratou um pouquinho desse tema. Vamos começar a ler pelo primeiro fragmento, que é o fragmento que nós chamamos de Princípio. Então, Institutas 1.12, Principium, na tela. Então, vamos começar. Vejamos agora por quais modos aqueles que estão sujeitos ao poder de outrem liberam-se desse direito. E quanto aos modos pelos quais os escravos são liberados do poder de seus donos, então aqui, lembrem-se, há duas formas de sujeição ao poder de outrem. Uma delas é a escravidão. Então, são os escravos com relação aos seus proprietários. Outra coisa são os alieniures, os filifamílias, aqueles que estão sujeitos ao poder de um pater familias, então estão sujeitos ao pátrio poder de alguém. Então, ele pressupõe essa diferença. Então, de novo. E quanto aos modos pelos quais os escravos são liberados do poder de seus donos, podemos conhecê-las daquilo que expusemos acima acerca das manumissões dos escravos. Isso no mesmo livro, nos títulos 5 a 5º a 7º. Então, nós já vimos a manumício, as formas de manumissiones. A libertação de um escravo liberava ele do poder de seu dono. Isso já foi visto. Então, esse título vai se concentrar sobre a outra forma de sujeição. Olhem só. Por sua vez, aqueles que estão sob o poder de um ascendente, então estão sujeitos ao poder, ao pátrio poder de um ascendente, tornam-se independentes desse poder quando, e aqui é a primeira forma de liberação, quando morto aquele ascendente. Então, uma determinada pessoa está sujeita ao poder do seu pai, que é pater familias. Uma vez morto aquele pater familias, automaticamente aqueles que estavam sujeitos diretamente, eu vou explicar isso, diretamente a ele, liberam-se desse poder. Mas aí tem uma distinção. Porém, aqui deve-se adotar uma distinção. Pois, morto pai, aqui pai no sentido literal mesmo,
o ascendente em primeiro lugar, o ascendente masculino em primeiro grau, sem dúvida, o filho e a filha tornam-se, em qualquer caso, independentes do pátrio poder. Então, morreu o pai, não necessariamente biológico, o ascendente masculino, paterno, em linha masculina, o ascendente masculino de primeiro grau, aliás, o ascendente masculino de primeiro grau, não tendo outros ascendentes, aquela pessoa, homem ou mulher, liberam-se do poder desse pátrio poder. Agora, olha só, já morto o avô, os netos e as netas não se tornam em qualquer caso independentes do pátrio poder, mas somente se, depois da morte do avô, não tiverem passado ao poder de seu pai. Então, algo que vai ser importante também para outro fragmento. O poder do pater, ele é direto sobre todos os membros da família. É diferente, é um pouco, não é a mesma coisa que hoje, que normalmente quando falamos em pátrio poder, é uma relação de primeiro grau, são os pais, pai ou mãe, com relação aos filhos. No direito romano, é a ideia de um chefe da família que titularizava todo o patrimônio familiar. Já vimos isso. Então, o pater família, se for um avô, morre, ele em regra libera os filhos. Mas os netos sobre os quais ele tinha poder, em regra não. Por quê? Porque o poder que ele tinha passa para os filhos. Então, em regra, o neto vai ficar sujeito ao poder do pai, do ascendente em primeiro grau. Então, o ascendente em segundo grau, que é o avô, em linha direta, morre. Esse poder como que passa para o ascendente posterior, que no caso é o pai, não pode passar para a mãe, nós já vimos isso, mas passa para o pai. Então, o fato de ter morrido um pater não liberava todos os membros, da família, liberava só aqueles que estavam sujeitos em primeiro grau a ele. Os demais continuam vinculados. Nos dois fragmentos seguintes, nós temos uma hipótese que ela é equiparada à morte. Então, discute uma hipótese que seria quase como uma delas, uma equiparação à morte. Então, nós temos o caso da deportação e o caso da expulsão. Aqui na tela. Institutas 1.12.1. E como perde a cidadania aquele que é deportado, tá? Deportado para uma ilha em função de algum crime, daí se segue que os seus descendentes deixam de estar sobre o seu pátrio poder como se morto fosse. Importante. O poder familiar, ele pressupõe a cidadania romana. Então, se por imposição de pena criminal alguém perde a cidadania romana, automaticamente ele perde a possibilidade, perde esse poder sobre seus descendentes. Então, não é tanto aqui na deportação, não é tanto aqui a questão de ter saído do local, de ter sido expulso, ter sido colocado em uma ilha. Isso por si só não exclui, vamos ver agora. A questão é que na deportação não é só o enviar para algum lugar, mas se perde a cidadania, se retira a cidadania daquela pessoa, e o que torna juridicamente impossível que ela continue exercendo o pátrio poder. Então é diferente da hipótese seguinte, olhem só, Institutas 1.12.2. Já os ascendentes expulsos para uma ilha, não deportados, expulsos, mantêm os descendentes sob seu poder.
e, por outro lado, os descendentes expulsos permanecem sob o poder de seus ascendentes. Aqui é diferente. No direito romano, houve uma oscilação muito grande por período, houve uma oscilação, às vezes, de terminologia ao interno de um mesmo período, mas de uma forma geral poderíamos dizer mais ou menos que nós temos uma sequência de 3 penas, de um crescer de 3 penas no direito romano. Nós temos, em primeiro lugar, a expulsão. Três níveis crescentes de gravidade para penas criminais, juízos públicos, processos públicos. Então, são casos em que afetam bastante a sociedade. Nós temos, em primeiro lugar, a expulsão, que é a relegatio. No caso da expulsão, simplesmente se expulsa, se retira compulsoriamente a pessoa do local onde tem o seu domicílio. Então, na expulsão, a relegatio, simplesmente a pessoa ela sai, ela tem que sair do seu domicílio, pura e simplesmente. Agora, ela pode continuar exercendo o poder familiar, que é a hipótese das Institutas 1.12.2. Um pouco pior é o exílio, que é o exilium, no direito romano. Isso aqui não é tratado. O exilium, por quê? O exilium é como se fosse a expulsão com a perda da cidadania. Então, no exílio já existe a perda da cidadania, o que leva também, embora não diga aqui, o que leva também à perda da possibilidade de exercer pátrio poder. E um terceiro grau de gravidade é a deportatio, que é a deportação, que é das Institutas 1.12.1. Esses temas eu vou voltar lá no final das Institutas com a parte de direito penal nas Institutas. Mas na deportatio, nós temos normalmente uma retirada da pessoa, como se dissesse, uma expulsão da pessoa do local onde ela tem domicílio em caráter perpétuo, com a perda da cidadania e normalmente ainda com alguma pena adicional. Por exemplo, em alguns casos se perdia todo o patrimônio. A pessoa perdia tudo. Essa hipótese de deportatio, ela era gravíssima. Ela era gravíssima, prejudicava sobremaneira. A pessoa, juridicamente, ela continuava livre, mas ela sem a cidadania e daí, é claro, sem possibilidade de ter poder familiar sobre ninguém. Então era uma hipótese que acabava sendo equiparada à morte com relação à perda do poder familiar. Outra hipótese, no mesmo sentido, aparece no fragmento seguinte, 12.3. Aquele tornado escravo por condenação à pena criminal, eu inseri criminal aqui, que não constava do original, porque pressupõe uma pena imposta por juízos públicos. Então é como se fosse uma pena criminal, uma pena penal hoje. Eu fiquei estranho o termo, coloquei uma pena criminal hoje. Então aquele tornado escravo por condenação à pena criminal deixa de ter os filhos sob o seu poder e tornam-se escravos por condenação à pena criminal aqueles que são condenados às minas. Essa era uma punição horrível, era uma punição gravíssima, cruel, se tornar escravo para trabalhar em minas, era melhor ter sido morto, num caso como esse.
e os que são expostos a animais ferozes. Bom, não preciso nem dizer que essa hipótese também não é nada agradável. Então, havia possibilidade. Na Roma Antiga não havia presídios. Então, eles tinham penas variadas para o que nós chamaríamos hoje de direito penal. Essas penas chegavam, inclusive, à morte. Vamos ver em direito penal romano lá no final das Institutas. Mas havia, antes da pena de morte, outras penas que eram muito graves, como por exemplo essa em que se perdia a liberdade, ainda era obrigado a trabalhar em minas ou eram lançados animais ferozes, era quase como uma pena de morte, com uma tortura aqui, dependendo do caso. Num grau menor, nós tínhamos a deportácio, em que a pessoa o condenado continuava livre, mas perdia a cidadania e ainda normalmente, por exemplo, perderia o patrimônio. Tinha aquele que era condenado ao exílio, que não perdia a liberdade, mas perdia a cidadania. E havia pena de expulsão e outras, havia penas pecuniárias. Então nós temos graus de pena, mas nesses graus da deportação e essa pena de tornar alguém escravo são penas muito graves e impossibilitam juridicamente que o pater familias continue exercendo o poder sobre alguém. O fragmento seguinte tem uma hipótese interessante em que o imperador pode retirar alguém da sujeição ao pátrio poder, mesmo contra a vontade do pater. Olha só. Institutas 1.12.4. O filho de família, caso tenha servido no exército ou tenha sido feito senador ou cônsul, permanece sob o poder de seu ascendente. De fato, o serviço militar ou a dignidade consular não libera o filho do poder do ascendente. Então, nem se exercesse. Às vezes me perguntam os alunos: puxa, mas poderia ter um senador romano sujeito ao poder de seu ascendente? Sim, podia haver um senador romano, sim, sob o poder de seu ascendente. Mas aí continua Justiniano. Contudo, em função de uma constituição imperial nossa, a suma dignidade do patriciado libera do pátrio poder assim que os diplomas imperiais de investidura são emitidos. Patriciado. Patriciado é um título honorífico, pessoal, vitalício, que é dado pelo imperador. Então é como se fosse um título de nobreza. O imperador dando esse título para alguém, que ele era pessoal, era um título honorífico, pessoal e vitalício, ele acabava na prática retirando aquela pessoa do poder familiar a que estava sujeito. Então, aqui é uma hipótese em que o imperador podia, em casos específicos, retirar alguém da sujeição ao pátrio poder. É óbvio que eram hipóteses muito restritas. Ponto. Fragmento seguinte, quinto. Esse é um título mais longo e eu quero passar pelos principais temas com vocês. O título quinto traz uma hipótese que era importante também para os romanos. Numa guerra, então vimos que o pátrio poder ele pressupõe a liberdade e a cidadania. Muito bem. Numa guerra, imaginem que um soldado romano ele é capturado pelo inimigo. O soldado romano ele é capturado pelo inimigo. Capturado pelo inimigo significa é feito escravo. Se ele se torna escravo, teoricamente, ele perde o poder familiar sobre os membros que estão sujeitos a ele. Ele não pode exercer como escravo do inimigo
o poder familiar não é nem só uma questão fática dele não conseguir exercer, é uma questão teórica. Ele, perdendo a liberdade, perde a cidadania. Escravo não existia escravo cidadão, escravo estrangeiro, escravo é escravo. Então, perde a liberdade, vira escravo, não pode mais ser pater familias. E se ele volta, escapa do inimigo e volta para Roma? Uma dúvida interessante. Ele recupera o poder que tinha sobre os seus membros, sobre aqueles que estavam sujeitos ao seu poder? Como os romanos regulavam isso? Muito bem. Eles regulavam isso com o que se chamava de direito de pós-limínio. Na tela, Institutas 1, 12, 5. Se um ascendente tiver sido capturado pelos inimigos. Então, se um ascendente tiver sido capturado pelos inimigos, conquanto tenha se tornado escravo do inimigo, o direito dos descendentes havidos fica pendente em razão do direito de pós-limínio, ou seja, ele não perde na hora o direito. Ficamos num estado de pendência. Continua. Porque aqueles que foram capturados pelos inimigos, se tiverem retornado, recebem de volta todos os direitos anteriores. Aí continua um pouco mais abaixo. Porém, caso ele tenha morrido lá, no território inimigo, o filho parece ter se tornado independente do pátrio poder desde o momento em que o pai foi capturado. Então, retroage. Isso é importante para efeitos jurídicos. Então, o pai foi capturado. O pater foi capturado. Começa um estado de pendência. O pater morreu. Retroage-se ao momento da captura. Então, na verdade, é como se considerasse que o pater tinha morrido no momento em que foi capturado. Então, ele não teria se tornado escravo. É até uma questão de dignidade aí para os romanos. Ele morre como se tivesse morrido livre. Tá? Então, há uma ficção aqui. Se retroage. E daí o Justiniano explica o seguinte... E o pós-limínio é assim chamado por derivar de limiar e pós, isso é meio óbvio, na medida em que adequadamente dizemos que retornou para além do limiar aquele que, capturado pelos inimigos, posteriormente chegou às nossas fronteiras. Pois, assim como os limiares ou as soleiras, a ideia da soleira da porta, que passou a soleira, está dentro da casa da pessoa. No direito romano eram os limiares, essa ideia de soleira. Para mostrar, aqui em casa eu mando, a pessoa diz, da porta para dentro eu mando aqui na minha casa. Tinha essa ideia da soleira da porta, que nós usamos o termo soleira. Criam certa fronteira nas casas. Então, olha, assim como os limiares, as soleiras, criam certa fronteira nas casas, do mesmo modo, os antigos juristas também quiseram que o limiar fosse a fronteira do império. É como se dissesse a soleira do império, quer dizer, da soleira para dentro, daquela muito comum hoje, até por questão estética, que aquela soleira da porta seja feita até com uma pedra diferente. Passou aquela soleira, está dentro de casa. É como se houvesse essa soleira no império. Então, passou a soleira para lá, saiu do império. Passou a soleira para dentro, o fulano que tinha sido capturado recupera todos os seus direitos. Daí chamar-se de limite como que a fronteira e termo. Então é interessante essa origem do termo pós-limínio. Outra hipótese importante: emancipação. Aqui eu vou ter que fazer uma comparação com o direito moderno para que vocês compreendam bem. Institutas 1, 12, 6 na tela. Além disso, os descendentes também deixam de estar sob o poder de seus ascendentes com a emancipação.
Eu vou ler, daí eu explico. Mas antigamente, essa emancipação, emancipatio, se dava ou conforme o antigo preceito legal, em função da qual era celebrada através de vendas fictícias e sucessivas manumissões, ou conforme um rescrito imperial. Aqui não dá tempo de desenvolver, que o vídeo já vai ficar muito longo, mas o pater familias, ele vendia fora dos muros fora de Roma, aquele que estava sujeito ao seu poder por 3 vezes. Tinha toda uma cerimônia, vamos dizer assim, um ato solene, contínuo de venda que implicava a libertação, a emancipação daquele que estava sujeito ao seu poder, ou conforme um rescrito imperial. Então, antigamente era assim. Mas a nossa suprema sabedoria também reformou isso para melhor. Houve uma simplificação do direito, através de uma Constituição Imperial, em função da qual, excluída a originária ficção, os ascendentes se apresentam diretamente perante os juízes ou magistrados competentes e livram de sua mão, manus, poder, os seus filhos ou filhas ou netas e assim por diante. Equivale bastante à emancipação voluntária do nosso Código Civil. Então as pessoas se dirigem à autoridade competente e ali há uma declaração formal de de emancipação da pessoa. Eu vou explicar isso agora, mas antes, olha, reparem que ele usa o termo mão, que eu coloquei aqui poder, porque o termo latino é manus. E isso tem um paralelo com o direito brasileiro. Com a língua portuguesa, nós usamos muitas vezes, reparem, o termo mão no sentido de poder, e isso deriva do direito romano. Manus é mão ao pé da letra, mas em muitas fontes jurídicas, ela significa poder. É como nós dizemos em língua portuguesa o seguinte: você está em minhas mãos. O que eu quero dizer com isso? Você está sob o meu poder. Eu tenho em minhas mãos, eu tenho sob o meu poder. Essa ideia de mão, também em língua portuguesa, significando sujeição ao poder, ela é clara, romana, já de época antiga, Lei das 12 Tábuas, vocês já veem esse tipo de referência. Agora, muito importante, muito importante. No direito romano, emancipatio não era exatamente a emancipação nossa do Código Civil. O que tem de comum? Nos dois casos, em regra, a emancipatio é um ato voluntário. No direito romano era sempre um ato voluntário e no nosso caso é, em regra, um ato voluntário. Só que mais. É um ato voluntário de quem tem poder sobre os seus descendentes. Até aí tudo bem, nos dois. E que implica a extinção desse vínculo entre ambos. Então, a emancipatio pressupõe poder sobre o descendente e a emancipação, ela extingue esse poder que uma pessoa eventualmente tenha sobre o seu descendente. Ora, e qual é a diferença? No direito romano, isso é importante, a emancipação, ela diz respeito à capacidade jurídica de gozo ou capacidade de direito. No direito brasileiro, a emancipação, ela diz respeito à capacidade de fato ou agir. É diferente. Por exemplo, no direito romano, alguém emancipado, ele pode estar sujeito à tutela, por exemplo, se for impúbere. Agora, alguém emancipado no Brasil, como a emancipação diz respeito à capacidade de agir, ele não fica sujeito a alguém como, por exemplo, um tutor ou eventualmente um curador, a não ser por outra causa, mas não a alguma coisa derivada da idade.
Então é um sentido um pouco diferente. Fiquem atentos a isso. Está batendo um solzinho aqui à tarde. Continuemos. Institutas 12:7. Devemos, contudo, lembrar que está no livre-arbítrio daquele que venha Devemos, contudo, lembrar que está no livre-arbítrio daquele que venha a ter sob o seu poder um filho ou neto ou neta dele, livrar de seu poder o filho enquanto mantém sob o seu poder o neto ou neta. E, em sentido contrário, manter sob seu poder o filho enquanto manumite o neto ou neta. E entende-se que a mesma coisa deve ser dita com relação ao bisneto ou bisneta. Ou então tornar todos independentes do pátrio poder. Aí aquela ideia inicial que eu disse para vocês. O pátrio poder é um poder direto sobre os membros, todos os membros da família. Então o pater familias, ele pode emancipar o filho sem emancipar o neto, ou emancipar o neto sem emancipar o filho. Ele escolhe quem ele quer emancipar, e não necessariamente todos, depois aqui nós temos um fragmento, que é o 12:8, que fala da adoção plena, a adoptio plena, que nós já vimos em vídeos anteriores, então vejam um vídeo sobre adoção. Mas aqui eu só vou terminar com um fragmento, o vídeo é longo, que é o 12:9, porque esse tem um aspecto importante. 12:9. Mas deve-se saber que, se a tua nora tiver concebido de um filho teu, e se tiver tu, posteriormente, emancipado esse filho, ou tiver dado em adoção ele, estando a tua nora grávida, nasce não menos sobre o teu poder aquele que nasce dela. Então olha a hipótese. O seu filho engravida a nora, a esposa, engravida a esposa, e antes da criança nascer, mas depois de concebida, o pater emancipa o filho. Quer dizer, extingue o poder familiar sobre o filho, só sobre o filho. E a criança que nasce depois? Olha a solução. Porém, daí continua, se tiver concebido depois da emancipação, aqui é a primeira hipótese, daí vem a sequência que eu estava falando, se tiver concebido depois da emancipação, então, aliás, nasce não menos sobre o poder da... peraí, vamos voltar um pouco. Então, naquela primeira hipótese, nasce não menos sobre o teu poder aquele que nasce dela. Agora, olha, porém, se tiver sido concebido depois da emancipação ou da adoção, fica o nascido sujeito ao poder de seu pai emancipado ou do avô adotivo. Então, olha que interessante. Vamos lá, vamos organizar um pouco, que aqui eu acho que eu fiquei confuso. Não foi claro para vocês. Filho engravida a esposa. Pater dele emancipa ele. A criança nasce depois. Essa criança está sujeita ao avô. Por quê? Porque o direito romano não considerava nesse caso o nascimento, mas considerava nesse caso a concepção. Então, aqui, como em tantos outros fragmentos, ele considerava o nascituro como já nascido. No fundo é isso. É quase considerar o nascituro como se já tivesse nascido. Então, se o pai liberou o filho, não necessariamente liberou o neto, a não ser que mencione, mesmo que o neto ainda não tenha nascido, mas desde que já tenha sido concebido. Se, por exemplo, daí a segunda parte do fragmento, emancipa o filho, aí depois ele engravida a esposa e nasce o neto, aí esse neto está sujeito ao pai dele, não ao avô. Por quê? Porque ele foi concebido quando o pai já era independente
do poder familiar. Então, essa é uma questão interessante. Esse é um dos fragmentos que mostra como, sim, na contraposição entre concepção e nascimento, os humanos olhavam para a situação do nascituro e levavam em conta a concepção. Consideravam o nascituro, no fundo, como se já tivesse nascido. Ponto. Acho que eu já falei bastante para esse longo fragmento e ele encerra um pouco essa questão do poder familiar, porque no próximo título do digesto, o título 13, nós passamos para o tema das tutelas, no próximo vídeo da série Paratitla. Aguardo vocês!